Olá, estudantes da terceira série! Nesse vídeo vamos falar sobre memórias. Conhecer o gênero memórias, sua estrutura e características. E conhecer as diferenças entre biografia e relato de memória. Natan, tudo certo aí? Qual é o sinal para memórias? Tranquilo? Natan, nosso intérprete e toda a nossa equipe, nos ajudarão a conhecer mais sobre o gênero memórias. Você já escreveu sobre algumas de suas memórias? O que você me diz? O que nos pode proporcionar a leitura de livros? É comum uma criança ficar o tempo todo envolvida com livros? O que você acha? O texto memorialístico é um gênero narrado em primeira pessoa ou terceira pessoa, porque ele evoca o passado, procurando lembrar fatos e pessoas que foram importantes em sua vida. Nas memórias, o que vai acontecer? O autor interage ao vivo, o imaginando, pois os fatos passados são contados de forma como são vistos no presente. Vamos conhecer? Atividade 1 para começar os trabalhos, então. O narrador de memória sempre será um narrador em primeira pessoa? Como deve ser o narrador de memórias? Pensa, 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 que eu já volto gabaritar contigo. Voltei gabaritar contigo a questão. Atividade 1. Então, o narrador de memória será um narrador em primeira pessoa? Na maioria das vezes, sim, por tratar-se de uma pessoa que vai contar as suas lembranças. Como deve ser um narrador de memórias? Então, a discussão entre o que é real e a ficção está presente nas narrativas de memórias. Com base em fatos reais, a narrativa deve seguir o quê? Uma coerência interna, ou seja, um nexo entre os fatos narrados. E como é o texto memorialístico? Você conhece? Já leu algum? Então, memórias literárias permite vivência indireta em relação aos fatos narrados, pois o produtor do texto não os vivenciou. Esses conhecem a partir da vivência dos entrevistados.
Já se sabe também que narrar é parte integrante da natureza humana. Então, algumas características, acompanhe comigo aqui na tela, as características de memórias literárias. Texto narrativo, o enredo deve ser a recriação da realidade e não uma reprodução da realidade. O texto que recria uma realidade vivenciada por outro em outro momento. Qual a diferença entre relatos, biografia ou memória? Será que tem? Será que existe? Sim. Os textos que trazem relatos são predominantemente o quê? Narrativos. E uma diferença entre a memória e a biografia está no fato de que esta última, no caso a biografia, conta detalhes da vida de alguém, enquanto as memórias se prendem às lembranças. O texto memorialístico, né? Ou seja, um texto de memórias, tem os elementos formais das narrativas. Quais elementos, prof? Narrador, personagem, tempo, espaço e enredo. Observe este livro, Um Brasileiro em Berlim, de João Ubaldo Ribeiro. É um exemplo, né? Então, nós vamos ler um trechinho aqui. Não sei bem dizer como aprendi a ler. A circulação entre livros era livre, tinha que ser, pensando bem, porque eles estavam pela casa toda, inclusive na cozinha e no banheiro. De maneira que eu convivia com eles todas as horas do dia, a ponto de passar tempos enormes com um deles aberto no colo, fingindo que estava lendo e, na verdade, se não me trai a vã memória, de certa forma lendo, porque quando havia figuras, eu inventava as histórias que elas ilustravam. E ao olhar para as letras, tinha a sensação de que entendia nelas o que inventava. Segundo a crônica familiar, meu pai interpretava aquilo como uma grande sede de saber, cruelmente insatisfeita, e queria que eu aprendesse a ler já aos 4 anos, sendo demovido a muito custo, por uma pedagoga amiga nossa. Mas, depois que completei 6 anos, ele não aguentou. Fez um discurso dizendo que eu já conhecia todas as letras e que agora era só uma questão de juntá-las. E, além de tudo, ele não suportava mais ter um filho analfabeto. Então, são trechos de Um Brasileiro em Berlim, né? Está aqui a capa, ó, do João Ubaldo Ribeiro. Um exemplo de texto memorialístico. A atividade 2, o que pressupõe? 3 questões. Letra A. Uma narrativa de memórias deve ser real? Letra B. Quais os aspectos de realidade que devem estar presentes no texto? Letra C. De acordo com a leitura que realizamos, o que se pode afirmar sobre o texto? Faz aí, que eu te aguardo aqui.
Voltei. Estamos analisando a atividade 2. Observe bem a primeira proposta. Uma narrativa de memórias deve ser real? O que você respondeu? Sim, se são memórias, obviamente, se baseia em lembrança de fatos, portanto, é uma recriação da realidade. Na letra B, quais os aspectos da realidade que devem estar presentes no texto? Então, eu posso colocar que são fatos vividos pelo narrador ou pelo personagem, usando, portanto, verbos no pretérito, no passado, ó. Então, eu tenho aqui, ó, não sei bem como dizer, né, ó. Começa ele narrando aqui as histórias que aconteceram com ele. Meu pai interpretava aquilo, tá vendo? Então, os verbos estão todos aqui no passado, por exemplo. Na letra C, de acordo com a leitura que realizamos, o que podemos afirmar sobre o texto? Então, nós temos aqui a leitura do texto memorialístico, vamos retomar. Não sei bem dizer como aprendi a ler. A circulação entre os livros era livre, tinha que ser, pensando bem porque eles estavam pela casa toda, inclusive na cozinha e no banheiro, de maneira que eu convivia com eles todas as horas do dia, a ponto de passar tempos enormes com um deles aberto no colo, fingindo que estava lendo e, na verdade, se não me traia a memória, de certa forma lendo, porque quando havia figuras, eu inventava as histórias que elas ilustravam. E ao olhar para as letras, tinha a sensação de que entendia o que estava lá. Segundo a crônica, o pai então interpretava aquilo com uma grande sede de saber, cruelmente insatisfeita, e queria que a criança aprendesse a ler já aos 4 anos. Foi aconselhado por uma pedagoga a muito custo, né? E quando fez 6 anos, o pai não aguentou, dizendo que já conhecia todas as letras, que deveria aprender a juntá-las, que ele não suportava ter um filho analfabeto. Com isso, eu posso dizer o quê? Que é sintetizando, né? Que relata fatos vivenciados pelo personagem. Então, tudo que ele vivenciou, a saber, né? Como que ele aprendeu a ler, que ele inventava as histórias quando via as figurinhas, né? E depois ele imaginava que o texto escrito era o que ele tinha inventado, que o pai interpretava aquilo como uma grande sede de saber, que aos 4 anos era impossível, né, uma criança já começar a ler, então foi desaconselhado por pedagogas, né, pela pedagoga amiga da família, e que depois, aos 6 anos, então, aprendeu a ler. O que é importante saber? Que o gênero memórias literárias reúne em sua gênese o tecer fios de lembrança em palavras. Então, vai perpetuando a palavra da comunidade na figura dos mais velhos locais. Prova contundente das práticas sociais da linguagem. Com isso, chegamos a quê? A atividade 3. E tem um trechinho para reler, olha só. Sabíamos do mundo pelo rádio, pelos cinejornais que acompanhavam todos os filmes e pelas revistas nacionais. A televisão era tida por muitos como mentira de viajantes. Só alguns loucos andavam de avião, compravam galinhas vivas e verduras trazidas à nossa porta nas costas de mulas. Tínhamos grandes quintais e jardins. Meninos não discutiam com adultos. Mulheres não usavam calças compridas nem dirigiam automóveis. E vivíamos tão longe de tudo que se dizia que, quando o mundo acabasse, só íamos saber uns 5 dias depois. Os textos do gênero memórias possuem uma particularidade em relação ao uso de formas verbais. Sabe qual é? Estão sempre no pretérito. Diante dessa informação, retire do texto os verbos que estão no presente. Será que você consegue? Faz aí, que eu te aguardo aqui.
voltei, retomando o que era para fazer na atividade 3, que você prestou atenção. Você viu que no intervalo ficou o texto até para você consultar. O que eu quero? Inferindo-se que os textos são, particularmente os textos de memória, em relação ao uso das formas verbais, sempre no pretérito, você vai retirar do texto os verbos que estão no pretérito. Mas, prof, quais são os pretéritos? Então, em língua portuguesa, vamos recordar. Nós temos o pretérito perfeito, uma ação que começou no passado e finalizou no passado. Por exemplo, eu amei. Eu tenho o pretérito mais que perfeito. Por exemplo, eu amava. E eu tenho a ideia de que continuo amando até hoje. Uma ação que começa no passado e se estende até o presente. Então, amei, pretérito perfeito. Amava, pretérito imperfeito. Eu tenho também o pretérito dos pretéritos, o famoso pretérito mais que perfeito. Amara antes de conhecer outra pessoa. Então, perceba, eu uso esse pretérito imediatamente antes de outra ação. Com isso, concluímos que existem, na língua portuguesa, 3 pretéritos. Pretérito perfeito, amei. Pretérito imperfeito, amava. E pretérito mais que perfeito, amara. No tempo qual? Indicativo. Lembrando que os verbos ocorrem em 3 modos. O indicativo, o subjuntivo e o imperativo. No imperativo eu não tenho tempo, só tenho o quê? Afirmativo ou negativo. Mas no subjuntivo eu tenho sim um pretérito, que é o imperfeito do subjuntivo. Então eu posso dizer se eu amasse, por exemplo, né? No futuro seria quando eu amar, mas no pretérito se eu amasse. Então, em língua portuguesa, basicamente são esses pretéritos. Com isso, você tem subsídios para fazer o quê? Reler aqui o trecho todo e identificar que palavras estão no pretérito. Primeiro passo, vamos identificar os verbos. Lembrando que verbo é a palavra que exprime ação, estado, fenômeno da natureza. Eu coloquei em vermelho aqui para você todos os verbos do texto. Confere comigo. Sabíamos, acompanhavam, a locução verbal era tida, andavam, comprávamos, tínhamos, discutiam, usavam, dirigiam, vivíamos, dizia, acabasse e íamos. Com isso, confira agora. Sabíamos. Quem é que sabíamos? Nós sabíamos. Então, está no passado. Ó. Eu sabia, tu sabias, ele sabia. Pretérito imperfeito. Muito bem. Aí eu tenho acompanhavam. Quem é que acompanhavam? Eles. Eu acompanhava, ó, pretérito imperfeito. E todos os outros aqui eu posso ver que o quê? De acordo com o texto, seguem o mesmo tempo verbal. Basicamente, todos, ó, estão o quê? No pretérito imperfeito. Então, você pode gabaritar aí, ó, corrigindo, tá ok? E as marcas do gênero, quais são? Então, as marcas estruturais do gênero memória são as seguintes. Primeira delas, texto em primeira pessoa. Acompanhe com a professora na tela aqui. Assume-se a entrevista como parte do processo de construção discursiva do gênero memórias literárias. O narrador é o que então? Sujeito e traz suas reminiscências. Reminiscências, você sabe, são as lembranças. Mistura de sensações. Como que isso ocorre? Impressões que podem despertar no leitor as emoções de rememorar e do lembrar. Literalidade. Que é isso, prof? Nunca ouvi. Literalidade são impressões de cores, de cheiros, comparações entre o que se conta, o que se vive, o que se viveu, entre o presente vivido e o passado. Já viu a expressão tem sabor de infância? Ah, aquele brigadeiro gostoso, por exemplo, só de falar o nome você já vive isso daqui, ok? Outras marcas estruturais do gênero são expressões adverbiais. Expressões adverbiais, você já sabe, são aquelas que indicam determinadas circunstâncias de tempo, de espaço, de afirmação, de negação, de dúvida. Então, elas são importantes porque elas marcam o tempo decorrido, situam o leitor nos fatos narrados do passado.
Nas lembranças, marcando o contraste com expressões que determinam o quê? O ato enunciativo. Outra marca estrutural do gênero bem importante é o jogo dos verbos. Como assim, prof? Jogo dos verbos? Vou explicar. As narrativas, em geral, são construídas com verbos no pretérito. Qualquer pretérito? Qualquer pretérito. Essa é uma característica essencial do gênero memórias literárias. Então, o pretérito perfeito indica uma ação pontual completamente terminada no passado, determina o cenário, o ambiente da narrativa. Já o pretérito imperfeito, o que vai indicar? Uma ação habitual no tempo passado, fato cotidiano que se repete muitas vezes. Marca o quê? A sequência de ações narradas típicas do texto narrativo. E por último, o jogo passado-presente. Então, o eu narrativo na construção discursiva das lembranças precisa marcar o contraste entre a situação vivida, as memórias e o tempo da enunciação. De certa forma, esse jogo precisa ser sentido pelo leitor e precisa marcado pelo menos na conclusão. O que aprendemos? Identificamos um texto memorialístico, diferenciamos biografia, relato de memória e informações como o que, quando, onde, como e com quem aconteceu são importantes para a produção de uma memória. Neste vídeo falamos sobre memórias. Espero que vocês tenham gostado e até breve.